Olá, bem-vindos à aula de paleografia, aula número 1, cujo título é Definição de Paleografia e sua história. Eu vou desaparecer porque os outros slides estão cheios de informações e a minha imagem vai atrapalhar, mas vocês vão continuar me ouvindo, tá bem? Eu só vou tirar a imagem nessa passagem. A primeira pergunta que vocês podem fazer é a mais óbvia, que é o que é paleografia, né? A palavra, o significado da palavra qual é? Paleografia é uma composição de duas palavras gregas, palios, que vem de antiga, e graphein, que quer dizer escrita, né? Aliás, a aula de hoje vai ser muito baseada nessa professora Ana Regina Berwanger, que é uma professora lá do Sul e que escreveu um livro que vocês veem na nossa bibliografia sobre paleografia, junto com o professor Franklin. Tá? Então a gente vai usar muito os recursos dela aqui na nossa aula. Ela então coloca essa definição, que é uma definição etimológica da origem da palavra paleografia. É claro que a gente pode procurar dar uma explicação mais sofisticada para além dessa mais óbvia da origem etimológica da palavra, né? Então aqui nesse slide vocês vão ver uma série de definições listadas pela professora, já citada, e eu fiz um resuminho para vocês, tá? São várias definições e vocês vão notar que alguns autores eles definem a paleografia como ciência, mas há também aqueles que definem a paleografia como uma arte, né? E isso é uma discussão bastante recorrente quando se estuda a paleografia, né? Afinal, é uma ciência ou é uma arte, né? Então, eu vou ler rapidamente cada uma dessas definições, só para vocês se familiarizarem com essa ideia e depois a gente faz algumas conclusões a partir dessas definições. A paleografia é a ciência da decifração dos manuscritos, tendo em consideração as vicissitudes sofridas pela escrita em todos os séculos e nações, seja qual for a matéria em que ela apareça. Esse quem definiu assim foi o Jesus Munhoz e Ribeiro. Já para o Maurice Prou, a paleografia é a ciência das antigas escritas e tem por objeto a decifração dos escritos da Antiguidade e Idade Média. Essa definição do Maurice Prou é mais restrita do que a do Jesus Munhoz, né? Se vocês repararem, os dois concordam que é uma ciência, mas para o Maurice a paleografia se restringe à Antiguidade e à Idade Média. O Munhoz é muito mais abrangente, né? Ele fala de todos os séculos e nações. E eu concordo com o Munhoz mais do que com o Maurice, porque eu acho que, e a gente vai desenvolver isso aqui durante o nosso curso, o fato dele excluir a Idade Moderna e mesmo a Idade Contemporânea é uma visão muito restrita do que é a paleografia, né? A leitura paleográfica ela vai ser necessária toda vez que tiver um manuscrito, né? E o manuscrito não deixa de existir na Idade Média. O manuscrito continua existindo na Idade Média, como a gente vai ver nas aulas posteriores quando a gente estudar a história da escrita. A paleografia é a ciência que trata do conhecimento e interpretação das escritas e que estuda as suas origens e evolução. Esse é o Agustín Milhares Carlo, que também eu concordo muito mais, né? Porque também é uma definição abrangente, geral, genérica, inclui tudo, né? Já o Birajara do Lácio Mendes, que é um texto bastante antigo, até encontrei esse livro outro dia naquelas nossas pesquisas na internet, que a gente fica baixando livros. Se vocês quiserem, eu posso até compartilhar com vocês na área de compartilhamento. É um livro bastante antigo, no sentido de que é
início do século XX, mais ou menos. Então ele tem uma visão muito rígida, né, da paleografia. Então essa ideia de é a arte de ler documentos antigos, esse antigos aí é muito genérico e ele acha que é uma arte, como vocês podem ver, né? O João Pedro Ribeiro concorda com ele. Paleografia é a parte da diplomática que, pelo caráter da letra em que se acham os documentos antigos, nos ensina a julgar sua idade, veracidade e ainda a determinar o território ou a nação a que pertencem. Né? Na verdade, o João Pedro Ribeiro foge da discussão se é ciência ou se é arte. Né? Na verdade, ele faz uma descrição bastante pragmática. É parte da diplomática, que a gente vai ver o que é já já, e não diz se é arte ou ciência. O outro que também não assume uma coisa nem a outra é o João Eurípides Franco Leal, que é o que escreve o livro com a professora Ana Regina, que a gente está usando. Né? Ele diz: paleografia é o estudo técnico de textos antigos na sua forma exterior, que compreende o conhecimento dos materiais e instrumentos para escrever, a história da escrita e a evolução das letras, objetivando sua transcrição. Né? Então, de fato, essa definição é a mais prudente, digamos assim, né? Porque nem diz que é ciência, nem diz que é arte, e sai por um caminho bastante inteligente, que é o de propor como um estudo técnico dos textos antigos. Né? E acho que aí ele está entendendo textos antigos que sejam anteriores às nossas vidas. Isso aí é meio ruim, como a gente já falou, seria melhor ser mais abrangente nesse sentido, mas, de uma maneira geral, eu concordo com essa visão. A origem dos estudos paleográficos, em geral, é atribuída ao século XVII. Mas eu quero aqui fazer uma reflexão um pouquinho anterior ao século XVII. Eu acho que desde o século XV, nesse episódio que a gente vai falar para vocês agora, a gente já vê que existe uma necessidade, cria-se uma necessidade de se olhar para documentos antigos, da época antiga e da época medieval, com um olhar mais crítico do que normalmente até então se olhava. A história mais interessante desse aspecto é a história da doação de Constantino. É um documento que teria sido assinado pelo imperador romano, Constantino I, né, em 315, e ele daria ao Papa Silvestre I uma série de prerrogativas e de direitos sobre territórios do Império Romano, né, para a Igreja Católica. Esse texto ele era usado como uma espécie de base para a autoridade da igreja em várias regiões, inclusive no Oriente, né, em cima dos cristãos orientais e assim por diante. Em 1440, um estudioso italiano chamado Lorenzo Valla, ele vai desmontar essa informação. Né? Na verdade, a doação de Constantino vai ser negada a sua veracidade pelo estudo do Lorenzo Valla. Ele vai fazer uma série de levantamentos do conteúdo do texto e vai encontrar uma série de imprecisões, uma série de palavras, inclusive, que não eram usadas no século IV, né? E, portanto, ele, fazendo essa crítica ao documento, ele vai mostrar que esse documento é uma impostura, é uma falsidade. Ou, se vocês quiserem, uma tremenda de uma fake news que durou séculos. Né? Depois, mais tarde, foi identificado que esse texto teria sido
produzido em meados do século VIII, dentro do contexto das disputas do Império Carolíngio aliás, Merovingio e Carolíngio, né? Contra os papas, né? Uma tensão que existia entre esses impérios e os papas, uma questão de autoridade do rei, autoridade do papa, e aí teria sido forjado justamente para referendar o poder da igreja, né? Esse evento ele é considerado o fundador não apenas da paleografia, no sentido de um estudo de um manuscrito, né? Mas da própria história. Se vocês lembram das aulas de introdução 1, vocês vão lembrar que a crítica histórica, a crítica intrínseca e extrínseca ao documento, é um dos instrumentos mais básicos que o historiador aprende a desenvolver na sua formação. E quem está fazendo isso pela primeira vez de maneira magistral é esse nosso colega Lorenzo Valla. Mas, como eu disse, o renascimento, desculpe, o nascimento da paleografia é geralmente referendado no século XVII. Né? É o século XVII que vai ver surgir a paleografia. Para isso, a gente tem dois contextos muito importantes na formação da paleografia. O da Guerra dos 30 Anos, que é uma guerra que vocês sabem que durou de 1618 a 1648, daí o nome 30 anos, ela se prolonga por 30 anos. Né? Na verdade, são uma série de batalhas e escaramuças que ocorrem entre vários países da Europa ao longo desses anos. Foram vários os países que se envolveram nesses conflitos, não todos ao mesmo tempo, mas a gente tem nesse conflito, ao longo desses 30 anos, a presença da Inglaterra, da França, da Alemanha, ou que era a Alemanha na época, né, o Sacro Império Romano Germânico, os vários reinos e principados de lá, a Suécia, alguns países mais distantes do norte da Europa, ou seja, uma série de países se envolvem os Países Baixos, né, o que hoje nós chamamos de Holanda. Portanto, vários desses países europeus se envolveram nessa disputa. E uma das coisas que se fez com muita frequência foi colocar em discussão determinados territórios a partir de textos, de manuscritos antigos, geralmente guardados pela igreja, em geral pelos conventos beneditinos, né? E esses textos eles eram chamados de diplomas, né? Por isso que a diplomática que a gente falou lá na primeira aula, no primeiro slide, é uma referência a essa origem, né? Desses diplomas, desses documentos que eram, na verdade, eram manuscritos dobrados, né? E por isso que ele se chama assim diploma. E tem esse contexto, né? Então, vários desses documentos tinham sido forjados, eram falsos, e a grande preocupação, então, de quem recebia esses documentos era justamente provar a veracidade deles. Então, começou a haver uma série de técnicas para comprovação da veracidade dessa documentação, né? E muitos foram completamente ignorados por terem sido forjados, né? Por outro lado, existia uma outra influência muito forte no surgimento da paleografia, que foi uma espécie de rivalidade que surgiu entre a Companhia de Jesus, os jesuítas, e os beneditinos, né? Duas ordens religiosas da Igreja Católica,
E essa rivalidade começa porque os jesuítas tinham grande preocupação com a elaboração da vida de santos, e um jesuíta chamado Joan Bolan, vocês podem ver aí uma imagem dele, é, ele publicou uma coleção chamada Acta Santorum, Atos dos Santos, em 1643. E nessa obra, ele fez um trabalho fantástico, não só ele, mas com um grupo de auxiliares, né, também jesuítas. Fizeram uma pesquisa enorme em vários arquivos, fizeram viagens para isso, da Europa, e usaram todas as técnicas conhecidas para se é, perceber a veracidade, a comprovação da veracidade dos documentos que falavam da vida dos santos, né? E então ele criou uma espécie de escola, que até hoje existe. São os bolandistas. São os caras que antes eram só de jesuítas, mas que depois, atualmente tem jesuítas, mas também tem outras, tem leigos e outras pessoas trabalhando, né? Cuja tradição é essa, é um trabalho de averiguação, né? Dessas lendas, dessas histórias, desses registros sobre a vida dos santos, né? Em seguida, o Daniel van Papenbroek é, continuou o trabalho do Bolan, né? Ele vai publicar o segundo volume dessa ata, do Ato dos Santos, em 1675, e nesse caso ele foi muito mais duro, né, denunciando, desautorizando os beneditinos, porque muitos dos documentos falsos com os quais o próprio Papenbroek tinha trabalhado é, foram desmistificados por ele, né? E isso trouxe um grande mal-estar para os beneditinos. E isso gerou conflitos entre as duas ordens, né? E esse conflito, inclusive, ficou conhecido como guerra diplomática, que é justamente são esses diplomas, mais uma vez, esses textos que estão sendo discutidos por esses homens e colocados em xeque em sua veracidade. Mas, curiosamente, o grande fundador da paleografia não foi um jesuíta, e sim um beneditino, Jean Mabillon, que vai receber a fama de fundador da paleografia. Ele, como beneditino, ele reagiu às críticas dos bolandistas de uma maneira positiva. Ele produziu um livro com a vida dos santos beneditinos em 1668, guardando muitas das práticas sugeridas pelos bolandistas, das práticas críticas aos documentos, né? E essa abordagem ela vai se consolidar no livro seguinte do Mabillon, que vai ser considerado o livro de fundação da paleografia e da diplomática, que é o De Re Diplomatica Libre, ou dos Assuntos Diplomáticos, livro 6, em 1681. O termo paleografia vai ser cunhado e consolidado um pouquinho mais tarde por um outro beneditino chamado Bernard de Montfaucon, que vocês podem ver aí embaixo, né, na parte direita inferior, é uma imagem dele. No livro Paleografia Greca ou Grega, Paleografia Grega, ele cria em 1708 o termo que vai marcar essa área, né? É importante que a gente diga que ao longo dos séculos XVIII e XIX, a paleografia e a diplomática foram se desenvolvendo muito em associação com a história, é verdade, nas universidades e nos arquivos públicos, nos postos de trabalho das universidades e dos arquivos públicos, né?
No século XX, XIX, XX e XXI, a gente vai ver o desenvolvimento de recursos técnicos e mais tarde tecnológicos que vão apoiar as atividades da paleografia. Inclusive, atualmente, desde o século XX, segunda metade do século XX, seguramente, a gente tem como identificar e recuperar as informações existentes nos palimpsestos, que era uma prática medieval de raspar os pergaminhos, porque os pergaminhos eles eram muito caros, eram muito trabalhosos de se conseguir. Você tinha que, a partir da pele dos carneiros, né? Você tinha que preparar todo aquele material para poder depois escrever nele, né? Então, muitas vezes, os conventos não tinham recursos para adquirir novos pergaminhos. Então, muitos copistas, religiosos copistas, eles pegavam pergaminhos que eles consideravam sem mais importância e raspavam e escreviam por cima, né? Hoje em dia, a gente pode recuperar uma série de textos a partir desses recursos tecnológicos e é bastante instigante, né? Você vê que, até porque a gente pode especular por que um monge achou que aquele texto não merecia mais ser guardado e servir de base para um novo registro. Existem vários estudos que você pode desenvolver a partir disso. Aqui eu quero fazer só uma reflexão, porque quem estudou já a Moderna 1 deve ter estudado o Renascimento e deve ter tido a oportunidade de ver ou ouvir falarem de quadros também do Renascimento, em que o pintor faz um rascunho do que ele vai produzir na tela e depois ele se arrepende, né? E pinta uma outra coisa por cima do rascunho. Hoje em dia a gente também tem recursos técnicos para ver isso, para ver o que tem atrás da pintura final, né? E perceber quais foram as alterações que o pintor fez da sua obra. Tem até um nome muito mais simpático do que esse palimpsestos, que é o pentimento, ou seja, o arrependimento do pintor. É, Isso é uma coisa que os recursos técnicos atuais, com a informática e uma série de outros instrumentos que a gente tem, nossa, é uma quantidade enorme de trabalhos que a gente pode desenvolver. Agora, como é que se faz a paleografia? Como é que se pratica? Ou qual o objeto da paleografia, né? O objeto da paleografia é o estudo das características extrínsecas dos documentos, livros, manuscritos, para permitir a sua leitura e transcrição, né? E uma outra coisa importante no trabalho da paleografia é a determinação da data e a origem dessa documentação. Então, é importante a gente saber que a paleografia tem instrumentos capazes de permitir a identificação de uma série de elementos que vão atribuir a data e também, com isso, a veracidade dessa documentação, né? O documento paleográfico, ele pode ser manuscrito, ele é sempre um manuscrito, né? Mas ele pode ter suportes bastante variados. Pode ser papel, tecido, pergaminho, papiro, o que os paleógrafos chamam de matéria branda. E também a gente tem registros manuscritos em vários outros suportes. A gente tem a pedra, tem o osso, tem as folhas de palmeiras, que são muito usadas na Índia, tem as tabuinhas na China, de bambu. Ou seja, a gente tem uma enorme quantidade, conchinhas do mar, né?
Vários suportes são usados para os homens em várias sociedades, em vários pontos da face da Terra, escreverem, deixarem os seus registros escritos, né? Agora, é importante a gente notar que o que a gente vai aprender aqui no curso é o que a gente chama de trabalho paleográfico elementar, ou seja, a gente vai aprender apenas a ler e transcrever esses textos, né? Porque esse trabalho que é conhecido como trabalho crítico, que exige uma série de outros conhecimentos e de uma enorme quantidade de recursos técnicos para definir e analisar os materiais, instrumentos e técnicas que promoveram a elaboração do manuscrito estudado, tudo isso precisa de muito estudo e de muita habilidade técnica para desenvolver, né? Então, essa parte, que é fascinante, não é objeto do nosso curso, tá? A gente também pode dividir a paleografia em antiga, medieval e moderna. E eu quero deixar claro logo de início que nesse curso a gente vai trabalhar com a época moderna, ou seja, dos séculos XV ao XVIII. São manuscritos da língua portuguesa, porque aí você também pode dividir a paleografia como paleografia antiga chinesa, medieval chinesa, moderna chinesa e assim por diante, ou então indiana, ou então inglesa, francesa. Mas para isso você vai ter que saber as várias escritas e línguas, né? E não é o nosso caso aqui também. Então a gente limita a nossa experiência a uma paleografia elementar de textos portugueses da época moderna, tá? E por último, para essa nossa primeira aula, eu queria deixar claro que a gente pode falar que a paleografia está associada a diversas áreas, né? Está associada à diplomática, à epigrafia, que é a escrita na pedra, à sigilografia, que é o trabalho com selos, né? Que muitas vezes tem modelos, né, paleográficos. A numismática, que se escreve também nas moedas, né, a leitura das moedas. A própria história, como a gente sabe. A filologia, que estuda as línguas de uma maneira geral. O direito e a arqueologia, por motivos óbvios, né? O direito por causa dos textos da tradição de leis, né? E a arquivologia porque é uma ciência que trabalha com a guarda e proteção e conservação da documentação. Então, todas essas áreas, elas estão ligadas entre si, né? E mais uma vez falo, dizer que uma é melhor que a outra, uma é auxiliar da outra, é uma grande bobagem, né? Na verdade, você tem essas especialidades, essas especializações, que vão precisar umas das outras em algum momento, né? Um sujeito que estuda um texto do direito romano sem saber um pouquinho de história está com problemas, né? Portanto, essas coisas todas estão conectadas, estão interligadas. A próxima aula a gente vai fazer um novo PowerPoint, tá bem? Então até a próxima aula.